Hoje, o Câmara Entrevista vai falar sobre segurança pública. Você sabe quais são as principais áreas de atuação da Polícia Militar? Como está o efetivo? E quais são os trabalhos educativos e preventivos desenvolvidos pela PM? E para falar sobre esses e outros assuntos relacionados à segurança pública, nós convidamos o Tenente Coronel Marcelo Sanches, que é comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Ok, estamos aqui à disposição para prestar os esclarecimentos à comunidade aqui de Jaú e região. Bom, Coronel, muita gente não sabe exatamente o trabalho da Polícia Militar. Sabe que o policial é aquele agente que fica na rua, que atende as pessoas, atende as ocorrências, mas dentro da Polícia Militar existem muitas funções e muitas áreas. Eu gostaria que o senhor falasse assim para a gente de uma forma simples, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros é uma das áreas da Polícia Militar, né? Perfeito. Assim como o Corpo de Bombeiros, também o policiamento rodoviário, o policiamento ambiental, são atividades ou especificidades de Polícia Militar que é realizado como um todo, pelo Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inclusive, na Polícia Ambiental, o senhor teve uma participação por muitos anos? Sim, eu estive no comando ali, trabalhando e depois como comandante da Companhia de Polícia Ambiental de Bauru por 15 anos, fiquei lá. Bom, explicando então, tem o Corpo de Bombeiros, que atende alguns tipos de ocorrência específica. Corregedoria, o que seria a corregedoria? A corregedoria não é bem uma especificidade como a dessas que eu mencionei, A corregedoria é um órgão da Polícia Militar, como outras instituições também têm a sua corregedoria, O Ministério Público tem, a Polícia Civil tem, a Magistratura tem a sua corregedoria. São os órgãos que vão atuar, no caso da Polícia Militar, o órgão que vai atuar a apuração dos desvios cometidos pelos integrantes da Polícia Militar. Tem a Polícia Rodoviária. Policiamento rodoviário, que atua nas rodovias especificamente, como o próprio nome diz. É uma das mais antigas modalidades de Polícia Militar e que ficou muito conhecida na época, pelo programa Vigilante Rodoviário, Então a Polícia Militar, a rodoviária no caso, é bastante conhecida por atuar diretamente na rodovia e por esse fato que eu mencionei. Que é diferente da Polícia de Trânsito, que aí é dentro da cidade. Isso, exato. Apesar de a atuação ser referente ao trânsito, mas tem uma pequena diferença. E a Polícia Ostensiva, o que seria? O policiamento ostensivo é aquele que fica diuturnamente, nas 24 horas do dia, realizando o patrulhamento nas cidades, que a gente chama de radiopatrulha, a tal RP. É o carro-chefe da Polícia Militar, o radiopatrulhamento. E as operações especiais? As operações especiais são as operações desenvolvidas mais especificamente pelos órgãos especiais, policiamento de choque, normalmente atuam nas ocorrências de maior gravidade. Nos estádios é o policiamento de choque que faz o policiamento dos jogos. O GAT, que atua nas ocorrências de sequestro, o COI, que é o Comando de Operações Especiais, que atuam nas ocorrências na área rural, nas serras do mar, esse tipo de situação. E uma tropa especial que pertence ao batalhão e atua diretamente nas ruas são as forças táticas, Ela também podemos até considerar como sendo uma força especial, mas não tão quanto essas que eu mencionei, GAT, COI, mas é uma força extra que o comandante tem, de todos os batalhões tem a sua força tática. São treinamentos específicos para atuar em cada uma dessas áreas? Sim, são. São treinamento específico e os policiais normalmente passam por uma seleção um pouco mais diferenciada. Bom, o 27º BPM aqui do interior, ele cuida de 10 cidades aqui da região, comandante? Sim. E como tem funcionado esse trabalho do 27º? Bom, o 27º Batalhão é composto por 3 companhias, A primeira companhia é no município de Jaú, a segunda em Barra Bonita e a terceira é em Bariri. Cada um atuando nessas áreas e nas cidades próximas. Mas não existe grandes diferenças de atuação entre elas, Um pouquinho mais a segunda CIA em Barra Bonita,
pelos problemas decorrentes, principalmente da cidade ou do município de Barra Bonita, por ser uma estância turística e tem um acesso ou uma população flutuante um pouco maior, ele tem um pouco de problemas em relação a pequenos furtos realizados naquele centro onde realmente existe esse acúmulo de pessoas, principalmente nos fins de semana. E o município de Bariri tem lá também sua atuação e sofre algumas vezes por algumas variações momentâneas de furto de veículo. Também é uma característica ali daquela localidade. E por incrível que pareça, dentre as companhias, o município de Jaú, em termos de indicadores criminais, é a companhia que está em melhor atuação que as outras três. Apesar de ser a maior, é a que está com os melhores indicadores no momento. Que boa notícia. Bom, e quais são os tipos de ocorrência mais comuns aqui em Jaú, por exemplo? Em Jaú também roubo, né, e furtos de celulares, como é característica das cidades maiores, né? Furto e os roubos de celulares e às vezes de veículo, mas não é uma característica muito forte a roubo de veículo aqui em Jaú, não é furto mesmo. O senhor veio recentemente de Bauru, percebeu uma diferença significativa em relação aos tipos de crimes ocorridos lá e aqui, já que nós estamos numa cidade um pouco menor? Tem um perfil um pouco diferente? Não, o perfil permanece, né? É semelhante. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, o perfil não muda muito. Bom, em relação aos trabalhos comunitários que a Polícia Militar faz, né? Não é só esse tipo de atendimento depois que o crime já ocorreu. Tem um trabalho preventivo muito significativo. Por exemplo, o trabalho junto aos conselhos de segurança, que a população pode participar, dando a sua opinião, acompanhando o trabalho da polícia. Como é que tem sido esse relacionamento com os CONSEGs, que são os conselhos de segurança? Esse relacionamento sempre ele é muito bom, né? O titular da Polícia Militar desses CONSEGs são os comandantes de companhias locais. A Polícia Militar tem todo o interesse e incentiva muito que esses CONSEGs sejam ativos, né? Ocorre que, por vez ou outra, as pessoas da comunidade não são tão assim interessadas ou ativas em movimentar os CONSEGs, e às vezes ele acaba sendo de uma forma subutilizado ou não atuando da forma que poderia ser de um compartilhamento com relação à segurança, né, da comunidade, compartilhando com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né, e tentando aí adotar os melhores procedimentos com melhoria de segurança. Mas a Polícia Militar tem todo o interesse de atuar nos CONSEGs para pegar esse feedback da comunidade, né? E aonde estão CONSEGs operando, com certeza tem um policial militar ou um comandante de companhia atuando lá. Bom, um outro serviço também que é recente é em relação ao WhatsApp. A Polícia Militar agora ela tem esse serviço de WhatsApp para alguns tipos de denúncia, o que não substitui, claro, o 190. Então eu gostaria até que o senhor explicasse qual que é a diferença e para que serve esse serviço de WhatsApp. Tá, assim como vários órgãos e instituições, até algumas emissoras de TV passaram a utilizar o WhatsApp como uma forma de potencializar os seus serviços ou a sua área de atuação, a Polícia Militar também lançou o WhatsApp com a finalidade de dar um plus quando houver uma necessidade de realizar uma denúncia ou a comunicação inédita de um roubo, né, que está acontecendo naquele momento. Então não é para ser a utilização do WhatsApp como forma de comunicação de ocorrência ou de solicitação do atendimento 190 da polícia, ou seja, não pode a comunidade ou a população confundir isso e deixar de utilizar o 190 em detrimento, né, ao WhatsApp. A gente solicita que isso não ocorra, porque aí o serviço vai acabar sendo descredenciado, né? O WhatsApp tem o objetivo de apenas auxiliar e potencializar a atuação da polícia e não a substituição do 190. Então seria, por exemplo, num caso da pessoa ver alguém entrando na casa de um vizinho, alguma situação assim emergencial? Exatamente, situação emergencial. A palavra mais correta é essa.
Agora, em outros casos, por exemplo, solicitar uma viatura para ir até a casa de uma pessoa por algum outro motivo mais banal, daí já não é o caso. Não, aí é 190 e é o canal que mais deve ser utilizado pela população para solicitação de serviço da Polícia Militar. O carro-chefe é 190. E como que tem sido essas solicitações via WhatsApp? As pessoas têm entendido para que serve esse tipo de serviço? Sim. Ou vocês recebem trotes também? Tem não, a população tem entendido bem, né, esse tipo de serviço. Não tem havido muitas inconformidades. E eu desconheço praticamente a realização de trotes através desse número, que se for realizado será facilmente identificado, né? Bom, há alguns anos a gente acompanhava muitas matérias até na televisão sobre os trotes do 190. Isso continua ou as pessoas estão criando uma consciência, uma maturidade? Ainda continua, né? Normalmente ele é realizado por crianças e às vezes por pessoas, vamos dizer, infratores da lei que querem incomodar ou desvirtuar o nosso serviço e acaba utilizando. Mas tem diminuído, podemos dizer assim. Não é uma situação calamitante como foi aí uns anos atrás, né? Porque a tecnologia hoje permite a identificação do telefone que está realizando a ligação. E muitas vezes chega até a deslocar uma viatura, né? Se a pessoa que atende, o policial não percebe que é um trote. Exato. Além disso, acaba ocorrendo o empenho de uma viatura por um serviço que não existe e ela deixou de atender um que poderia necessitar do seu atendimento. Voltando no assunto do WhatsApp, o senhor se recorda de algum caso assim pontual que realmente esse serviço ajudou de uma forma bastante significativa no atendimento de alguma ocorrência? Eu não opero diretamente o WhatsApp, eu não sei te responder, mas salvo engano houve no caso de o esclarecimento de um roubo, né? A pessoa tinha visto ele acontecer, encaminhou aí a comunicação e a polícia conseguiu prestar um atendimento muito célere e resolveu o problema. Eu acho que esse é o único que eu tomei conhecimento mais preciso, mas eu não opero diretamente o WhatsApp, não tenho esse conhecimento mais preciso. Coronel, 190, a ligação cai na central de Bauru. Como é que o senhor interpreta, e Bauru repassa isso para Jaú e os policiais é que fazem o atendimento à ocorrência? O senhor acha que o fato da central ser em Bauru prejudica de alguma forma o atendimento ou não? De forma alguma, só tende a melhorar, né? Porque a centralização do atendimento nos grandes municípios é uma tendência no estado e ele ocorreu desde São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, Sorocaba. Cada um desses grandes municípios, assim como Bauru, ganharam um centro de operações do Copom, né? E isso só veio a especializar mais o serviço dos atendentes, né? Centralizando isso num local só. Não ocorre nenhum prejuízo, porque a pessoa que faz o atendimento 90 lá, ele faz o atendimento praticamente inicial de cadastramento, né? E depois o despacho da viatura acaba ocorrendo de uma forma bastante rápida no local. E outro detalhe o grande centro do Copom em Bauru, assim como alguns outros no estado, ele não tem só a capacidade de abarcar o atendimento da Polícia Militar, ele tem uma capacidade maior que isso e de se transformar inclusive num centro de emergência, né, que podendo ter lá também, se assim desejar, depois os órgãos, né, abarcar lá o SAMU, o policiamento rodoviário poderá ir para lá, o bombeiro também poderá ir para lá. Tem essa capacidade ainda, ou pode atender essa demanda, essa demanda consegue ser atendida pelo Copom de Bauru. Ou seja, o Copom de Bauru tem a possibilidade de ser o centro de emergência local da região toda, dos 89 municípios que ele administra lá no atendimento 90, inclusive ser talvez o controlador de um centro de monitoramento, que é talvez o sonho de todo o comandante de polícia hoje, né?
que a gente entende que o vídeo monitoramento é o futuro para a melhoria da segurança pública nos municípios. É até interessante o senhor entrar nesse assunto, coronel, que é até um tema que eu gostaria de conversar com o senhor em relação ao efetivo e às tecnologias, porque a gente escuta muito falar sobre a falta de efetivo. Até peguei alguns dados aqui que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Alexandre Moraes, disse que há uma estimativa de déficit de 10% no efetivo. Então, assim, o efetivo é um problema, segundo o secretário. E em relação ao efetivo e ao investimento em tecnologias para que esses policiais militares consigam trabalhar e efetuar o seu serviço da melhor forma, né? Exato. O que o secretário disse é verdadeiro, né? E ele está, de certa forma, equilibrado em todo o estado de São Paulo. A distribuição do efetivo hoje da Polícia Militar, ele não ocorre assim de uma forma empírica. É considerado para a distribuição do efetivo a população local, a população flutuante, o número de presídios, se é instância turística ou não é. Então, são vários parâmetros que são utilizados numa forma relativamente complicada para que se estabeleça a quantidade de efetivo específico para todas as localidades do estado. No estado de São Paulo é um policial para 491 habitantes. Como o senhor avalia esses números? É pouco? Não é pouco. Não. Essa avaliação que existe pela ONU de ser 1 para 250 foi um número estabelecido de uma forma talvez aí jogada, né? E ninguém sabe dizer por que chegou-se a um número de 1 por 250 e acabou ficando, né? Mas esse número de 1 para 250 ele é relativo. E eu entendo que esse de 1 para 490 no estado de São Paulo hoje ele é adequado e bom, né? E com relação ao que você perguntou referente ao efetivo da polícia relacionado com as tecnologias, eu entendo hoje que não dá mais para a polícia ficar simplesmente para melhorar o atendimento da segurança à população, aumentando o efetivo indiscriminadamente. Nós vamos chegar aonde isso, né? A polícia já é muito grande. Então hoje a melhoria da segurança só pode vir com a utilização da tecnologia. E a tecnologia possível hoje para a gente utilizar aí, que alguns municípios já têm largado na frente, e todos os municípios que fizeram isso tiveram a melhoria da sua segurança, é o vídeo monitoramento. Quais municípios, coronel, que já estão com essa iniciativa? Olha, o que eu tenho noção aí Marília já tem um início, Ourinhos também está com essas intenções, não sei atualmente em que estágio que está, e Bauru está começando a querer algumas pessoas aí que têm esse interesse, tentando convencer lá a municipalidade que isso seja adotado, né? Requer um investimento, né? Mas eu não enxergo outro caminho que não seja o vídeo monitoramento para a melhoria da segurança como um todo. E nesse vídeo monitoramento, inclusive, é possível fazer uma parceria público-privada, né? Que as próprias empresas, residências que tenham a câmera de segurança já na sua casa, cedam o IP, né? Que é o identificador dessa câmera, para que seja feito o vídeo monitoramento através desse equipamento, é isso? Exato, né? Inclusive não só as casas, mas principalmente os condomínios de edifícios, né? As empresas também poderiam fornecer estas imagens, proporcionando uma capilarização de imagens muito grande, né? E obviamente que isso só irá potencializar a questão de controle da criminalidade, ou se por um acaso ele vier a ocorrer, teríamos imagens e obviamente o flagrante disso. Bom, esse investimento nesse tipo de tecnologia, ele tem que vir aliado também ao investimento no próprio efetivo, né? O senhor disse que já tem bastante gente, mas a capacitação desse policial também é importante. Com certeza seria um conjunto de medidas, uma conjunto de medidas e uma consequência natural, né? Disso. De o policial saber operar e monitorar de uma forma correta todas as câmeras que estariam à sua disposição. Mas isso não é muito complicado não, né? Daria um treinamento, talvez de forma até muito rápida, a habilitação desse policial. Bom, e essas câmeras também protegem a própria polícia, né? Que antes de chegar a uma ocorrência ou no lugar de algum crime, já tem um panorama do que está acontecendo ali, é uma proteção ao policial. Além da proteção, seria talvez o principal, é o melhor direcionamento dos recursos, né?
para o atendimento da ocorrência ou da necessidade naquele momento. Ao passo que se gasta com o investimento inicial, depois você colhe os frutos na otimização do serviço. Exatamente, não tem outra palavra para dizer. Bom, em relação à atividade delegada, o que o senhor pensa sobre isso? O policial, nesses horários de descanso dele da corporação e que ele atua, né, nessa atividade delegada, ele realmente consegue prestar um serviço a contento? O senhor é a favor da atividade delegada? Totalmente a favor, né? Eu vi, antes de ser o comandante do 27º BPMI Jaú, eu comandei o 32, que é da região de Assis, né? E a região de Assis é talvez uma das que mais desenvolveu a adoção da atividade delegada, porque o município de Assis, que é o maior local lá, foi o que iniciou esses trabalhos, e lá hoje entram 12 policiais por dia como atividade delegada. E obviamente isso acabou influenciando os municípios vizinhos, que também estão adotando de uma forma muito forte isso. Eu não entendo como isso não teria sido adotado hoje de uma forma mais forte pelos municípios, porque além de economizar uma guarda municipal para os municípios, porque uma guarda municipal custa muito caro, vai requerer treinamento, vai requerer compra de equipamento, vai requerer um controle, gestão, previdência. Aí esse pessoal vai começar a ter férias, é uma coisa que vai crescer lá na frente. Enquanto que a atividade delegada, o Estado fornece isso tudo para o município. E o policial em atividade delegada não vai atuar exclusivamente ou especificamente nas atividades de segurança pública do Estado, e sim nas atividades de polícia que o município deveria atuar e não atua. Então o policial em atividade delegada vai atuar especificamente utilizando o poder de polícia municipal, que não é efetuado porque o município não tem uma estrutura para isso. E o Estado fornece o policial com a sua viatura, com o seu treinamento, com a sua estrutura toda de Copom, para que faça essa atividade. E o policial que atua nessa atividade delegada, ele não pode ultrapassar um determinado limite por mês na realização dessa atividade delegada. Se salvo engano, são 10. Eu não tenho total certeza, mas são 10 por mês. Então ele só vai trabalhar nessa atividade, não vai se desgastar excessivamente nessa atividade. E todos os municípios que eu conheço que passaram a utilizar tiveram um ganho muito grande na segurança, porque isso acaba potencializando também o outro lado, né, a segurança pública. Bom, em Jaú já tem inclusive um projeto de lei que fala sobre a gratificação desses policiais, né, que trabalhariam por meio dessa atividade delegada. Ainda não foi firmado um termo de convênio, né? Não foi. Não. Existe todo um processozinho burocrático, tem certo, para que seja tudo bem formalizado, né? E ainda o Jaú não finalizou esse tipo, mas eu acho que está em bom andamento. Um outro assunto bastante interessante que eu gostaria até de perguntar para o senhor é em relação ao canil aqui de Jaú. Como é que está esse trabalho? O canil de Jaú não é um dos maiores canis, né, que a polícia tem. Obviamente ele é equivalente ao tamanho da cidade, mas é um canil atuante, tem prestado um bom serviço, né, porque hoje o cachorro tem atuado principalmente em ações de identificação de droga, né? Hoje tem muito isso, apesar que ele também atua na questão da segurança diretamente, mas hoje eu enxergo como o cachorro atuando muito mais na questão da droga. Como eu disse, o canil de Jaú tem ainda realizado o seu serviço, mas no momento aqui em Jaú ele encontra-se com uma certa dificuldade, né? Ele opera, funciona, mas o canil de Jaú está em renovação de cães, né? E eles ainda estão muito novos, em precoces, em fase ainda de treinamento. Coronel, outro assunto que eu não poderia deixar de perguntar para o senhor é em relação, que é um assunto também que está bastante em pauta agora, é em relação às manifestações. A gente tem visto, principalmente na capital, que a mídia, principalmente no começo dos protestos, né, nos últimos anos,
que tenha abordado a polícia, às vezes, de uma forma negativa. Agora eu senti que as notícias têm sido dadas de uma outra forma, talvez até mais responsável. No começo, a polícia ela foi até um pouco massacrada pela imprensa. Eu queria saber como é que o senhor interpreta essa questão e em relação às manifestações aqui em Jaú. Como que elas têm sido organizadas? Como que a polícia tem orientado as pessoas que estão organizando essas manifestações? A atuação da polícia aqui em Jaú, com relação às manifestações, elas estão correndo de forma exemplar, como eu nunca havia visto ainda, né? As pessoas que organizam essas manifestações aqui no município mantêm um contato com a Polícia Militar antes. A gente comunica, conversa sobre o horário que vai iniciar e vai terminar, o trajeto que vai ser feito, e as manifestações que a Polícia Militar acompanhou até o momento aqui em Jaú não tiveram o menor problema. Foi de uma conduta assim exemplar e que não requereu nenhuma atuação específica da polícia com relação a distúrbio ou alguma inconformidade realizada pelos manifestantes. Não houve impedimento de vias, que é uma das principais coisas que eu acho negativa nessas manifestações, né? As pessoas se manifestam, mas acabam atingindo de uma forma muito grande o direito de ir e vir de outras, né? E isso ocorre muito no município de São Paulo, né? Há interdições de grandes vias e provocam um tumulto muito grande por lá. Aqui nós não tivemos isso, né? E eu acho que houve um certo exagero por parte da mídia no começo com relação à Polícia Militar, porque a Polícia Militar foi a atuar quando começou-se a quebrar patrimônio público e privado, né? Por manifestantes que na realidade não eram os manifestantes, eram pessoas que tinham lá outros objetivos que não fosse o tumultuar ainda mais a situação, né? E a Polícia Militar foi agir de forma forte contra isso. Ocorre que naquele momento fica difícil você separar quem está para quebrar e quem está para manifestação. E acaba sendo atingido também pela atuação de bombas, de gás, quem não tinha nada a ver com a situação, inclusive repórteres que estavam lá no meio daquele tumulto e acabam atingindo, né? E eles acham que o policial, naquele estresse todo, tinha às vezes a obrigação de identificá-lo, né? E separá-lo. Naquele ali o gás não vai, separa. Isso é impossível de acontecer, né? E eu acho que o repórter também, alguns deles eram imprudentes em não estar utilizando alguma proteção de capacete ou até dos olhos, né? Porque ele está atuando numa situação de risco, ele deveria se utilizar de alguma proteção. Muitos deles não estavam. E o que eles faziam era exatamente criticar a atuação da polícia. E eu acho que era totalmente indevida essa crítica. E eu acho que isso acabou se ajustando e as críticas hoje diminuíram bastante, né? E eu acho que a atuação da polícia com relação às manifestações também melhorou muito, né? Por causa desta comunicação com as pessoas que fazem esta manifestação. Melhorou a conversa, houve uma aproximação e aí a polícia proporciona segurança para os manifestantes e os manifestantes fazem a manifestação pretendida com horário e trajeto tudo definido e não ocorre problema. Até porque essas manifestações começaram a ser mais comuns recentemente, né? A polícia acho que talvez não estava tão habituada a intervir nesse tipo de evento. Exato, é isso mesmo que é verdadeiro, né? Pelo menos com essa magnitude. É isso, não era uma atuação, a polícia estava acostumada a atuar em manifestações, mas não num volume que surgiu, né? Foram um aumento exponencial de manifestações que acabou até proporcionando aí uma certa, ou exigindo uma certa adaptação da polícia. E ela ocorreu. Tá ótimo. Coronel, nosso tempo está acabando. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo a Jaú. Afinal, faz pouco tempo que o senhor está atuando aqui frente ao 27º Batalhão. Se o senhor
quiser fazer as suas considerações finais, deixar o seu recado aqui para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar dirigindo aqui, conversando com a TV Câmara e com a comunidade de Jaú, né? E aí o que eu posso fazer é que a Polícia Militar está à disposição, né, da comunidade de Jaú, e a gente está aqui com a intenção de prestar o melhor serviço possível. E a informação que eu digo é que Jaú hoje, dentro do Estado, e principalmente aqui dentro da atuação do CPI-4, que é a qual está inserido, né? Jaú está hoje com, se não é o primeiro, o segundo melhor indicador criminal da região daqui do CPI-4. Então, eu entendo que os indicadores e a segurança pública em Jaú, ou a percepção de segurança, está num nível muito grande em relação ao Estado e à região aqui. Tá ótimo, obrigada, Coronel. Bom, como a gente falou sobre o serviço de WhatsApp, a gente vai colocar aqui embaixo o número, é o 14 99711 0190. Então, fica aí o serviço para toda a população. E nós conversamos com o Tenente Coronel Marcelo Sanches, que é comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar os nossos canais no YouTube e no Facebook. Muito obrigada e até a próxima!